Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje nosso mergulho é num texto, assim, fundamental, épico mesmo, o livro de Êxodo, da Bíblia. Isso aí. A gente está se baseando em anotações bem detalhadas que cobrem, olha, a narrativa inteira, do capítulo 1 até o 40, e a nossa missão aqui é tentar desvendar os momentos cruciais, sabe? As passagens mais marcantes dessa história toda. Exato. Desde a escravidão, o chamado daquele líder improvável, a libertação espetacular, As leis, né? as leis, a construção daquela morada para Deus no meio do povo. É muita coisa. Uma trama, assim, intensa, cheia de drama, milagre. E de humanidade também, né? Muita complexidade humana ali. É uma narrativa que não só moldou a identidade de um povo, Israel no caso, mas, nossa, influenciou demais culturas e religiões pelo mundo afora, por séculos. A gente vai olhar para os eventos, claro, mas também para os temas por baixo, né? Liberdade, fé, a lei, essa relação Deus-humano. Vamos lá, então. Tudo começa no Egito, né? Os descendentes de Jacó, que tinham chegado lá muito tempo antes, cresceram muito. Se multiplicaram bastante. E isso começou a dar medo no faraó da época. Um faraó que parece que não lembrava mais da história de José, da ajuda que ele deu. Exato. O medo vira desconfiança, que virou opressão, e que opressão, né? Brutal. Trabalho forçado, construindo cidades para o faraó. E o texto fala da amargura, da dureza da vida deles. E ainda vem aquela ordem terrível do faraó, matar os meninos hebreus que nascessem. Que horror. Mas mesmo nesse cenário sombrio, a gente já vê uns lampejos de coragem, né? Sim, as parteiras, Sifrá e Puá. Elas desafiam o faraó. Elas temem mais a Deus, o texto diz. É um sinal de resistência ali, logo no começo. E é nesse contexto que nasce Moisés. Ah, Moisés, um bebê da tribo de Levi. E a história dele é quase um roteiro de filme, né? Totalmente. A mãe esconde, depois coloca na cesta no Nilo para tentar salvar. E quem encontra? A filha do faraó. Que ironia, né? E ela adota o menino. E mais irônico ainda, a própria mãe de Moisés acaba sendo contratada para ser a ama de leite dele. Incrível. Ele é criado como príncipe egípcio dentro do palácio. Uma reviravolta completa. Mas aí, anos depois, ele já adulto, vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele intervém, acaba matando o egípcio. Exato. E a coisa vaza, ele percebe que não tá seguro e tem que fugir. Foge para Midian. De príncipe a pastor no deserto. Que mudança! Pois é. E fica lá um bom tempo. Casa com Zípora, filha de Jetro. Até que um dia, pastoreando perto do Monte Sinai, ou Horebe, Acontece o chamado. A famosa cena da sarça ardente. um arbusto pegando fogo, mas que não se consome. E ele vai ver o que é aquilo. E Deus fala com ele dali, do meio do fogo. Se apresenta como Deus dos pais dele, Abraão, Isaque, Jacó. E diz que ouviu o clamor do povo escravizado. Viu o sofrimento. E dá a missão. Volta para o Egito. Tira meu povo de lá. A reação de Moisés é muito real, né? Quem sou eu para fazer isso? Pura hesitação. Totalmente compreensível. Ele argumenta, resiste, pergunta o nome de Deus para ter alguma autoridade, talvez. E a resposta, eu sou quem sou, ou simplesmente eu sou. Que nome poderoso, né? É uma afirmação de existência pura, de presença, de poder que se basta. Deus também se revela como YHWH, o nome ligado à aliança com os patriarcas. Mas Moisés ainda reluta. Diz que não fala bem, que tem a língua pesada. E Deus, com paciência, oferece soluções, dá sinais para ele fazer. O cajado que vira cobra, a mão que fica leprosa e depois cura. Para convencer o povo e o próprio Moisés, né? Exato. E como Moisés insiste na dificuldade de falar, Deus aponta Arão, o irmão dele, para ser o porta-voz. A dupla tá formada. Eles voltam pro Egito. Mas o primeiro encontro com o faraó é um desastre. Nossa, sim. Faraó não só diz não, como ainda piora a vida dos escravos. Manda fazer tijolos sem dar a palha. A carga de trabalho aumenta brutalmente. E o povo, claro, fica furioso com Moisés e Arão. O desânimo bate forte. Moisés vai questionar a Deus.
porque o Senhor fez isso, só piorou. E Deus responde reafirmando a promessa. Diz que vai agir com poder, que Faraó vai ter que ceder. Lembra da aliança. Prepara o terreno para o que vem a seguir. Que são as 10 pragas, o grande confronto. Exatamente. E é importante ver as pragas não só como desastres naturais. O texto apresenta como ações diretas de Deus. Um desafio ao poder de Faraó e aos deuses do Egito, né? Precisamente. Cada praga parece mirar um aspecto da natureza ou da religião egípcia que eles controlavam, supostamente. Começa com a água do Nilo virando sangue, depois rãs, piolhos. E nesse dos piolhos, até os mágicos do faraó têm que admitir, isso é o dedo de Deus. Eles não conseguem replicar. Depois vem as moscas, a morte dos rebanhos. E uma coisa interessante é que Deus começa a fazer distinção, né? Sim, a terra de Gozém, onde os israelitas viviam, começa a ser poupada de várias pragas. E isso reforça a ideia de que é algo direcionado, né? Protegendo o povo dele. Com certeza. Aí vem úlceras, chuva de pedra com fogo, gafanhotos que comem tudo o que sobrou. E aquela escuridão de 3 dias. Uma escuridão que dava para sentir, diz o texto. Assustador. E em todas elas, ou quase todas, tem aquele ciclo. Faraó sofre, chama Moisés, pede alívio, parece que vai ceder. Mas aí quando a praga passa, ele endurece o coração, volta atrás. E o texto usa essa expressão, às vezes dizendo que Faraó endureceu o próprio coração, outras que Deus endureceu. É um ponto teológico complexo, essa interação entre a teimosia humana e a soberania divina. Depois da escuridão, Faraó está no limite. Expulsa Moisés, ameaça matá-lo se o vir de novo. E aí Deus anuncia a última e mais terrível praga, a morte de todo primogênito egípcio, de gente e de animal. Mas antes disso acontecer, Deus institui um ritual, a Páscoa, o Pessah. Fundamental. É a marca da identidade deles dali para frente. Cada família sacrifica um cordeiro sem defeito. Passa o sangue nos batentes da porta. Como sinal, para o anjo destruidor passar por cima daquela casa. Daí o nome Pessah significa isso, passar por cima. E comem a carne assada às pressas com pães sem fermento, as ervas amargas, prontos para partir. É um memorial poderoso daquela noite. E ligado a isso, a festa dos pães ázimos por 7 dias. E à meia-noite, a 10ª praga acontece. Um clamor enorme no Egito inteiro. Dessa vez não tem mais negociação. O próprio faraó manda chamar Moisés e Arão e implora. Saiam! Vão embora! Levem tudo! E os egípcios pressionam eles a sair logo. Dão prata, ouro, roupas. Cumprindo o que Deus tinha dito que aconteceria lá atrás, quando chamou Moisés. E eles saem. O texto fala em 600.000 homens, fora mulheres e crianças, uma multidão. Deixam o Egito depois de 430 anos. É a libertação, mas a jornada tá só no comecinho. E como Deus guia eles, com aquela coluna de nuvem durante o dia. E uma coluna de fogo à noite, uma presença visível, constante. Mas aí, Faraó, de novo. Muda de ideia de novo. Como deixamos eles irem? Reúne o exército, os melhores carros e vai atrás. E os israelitas se veem numa sinuca de bico, né? O exército atrás, o Mar Vermelho na frente. O pânico é total. Voltam as reclamações contra Moisés. Era melhor ter morrido no Egito. Mas Moisés manda o povo confiar. E aí vem o grande milagre. O ápice da libertação. Deus manda Moisés estender o cajado sobre o mar. Um vento forte sopra a noite inteira. E o mar se divide. Abre um caminho seco no meio, com muralhas de água de cada lado. Incrível. Os israelitas atravessam, é a imagem da salvação. E os egípcios vão atrás, entram no caminho aberto. Mas aí, quando o último israelita pisa em terra firme do outro lado... Deus age de novo, confunde o exército egípcio, os carros atolam, Moisés estende a mão de volta para o mar. E as águas voltam ao normal, cobrem todo o exército de Faraó e ninguém escapa. A vitória é completa e milagrosa. O povo vê o poder de Deus, teme e crê nele e em Moisés. A resposta imediata é de celebração, a canção de Moisés, um hino de vitória. E Miriam, irmã de Moisés e Arão, lidera as mulheres com tamborins e danças.
É a festa da liberdade. Mas a festa acaba rápido, porque o deserto não é fácil, né? Não mesmo. Logo depois chegam em Mara. A água é amarga. E lá vem o povo reclamar de novo. É um padrão, né? Sim, a murmuração é constante. Moisés clama a Deus, que mostra um galho para jogar na água e ela fica boa. Depois, falta comida. Lá no deserto de Sim. E a reclamação agora é com saudade da comida do Egito. Lá a gente tinha panelas de carne, pão à vontade. Esquecem rápido da escravidão, né? Mas Deus provê de novo. O maná e as codornas, o famoso pão do céu. Que aparecia todo dia de manhã, com orvalho, uma coisa fina, branca, com gosto de mel. E as codornas que vinham à tarde. Mas tinha regra para pegar o maná, né? Sim, pegar só a porção do dia, não guardar para o dia seguinte. Porque estragava. E pegar em dobro na sexta, porque no sábado, o dia de descanso, não caía maná. Um teste diário de confiança na provisão de Deus. E isso durou 40 anos, diz o texto. Depois, em Refidim, falta água de novo. A coisa fica feia, o povo quase ataca Moisés. E Deus manda ele fazer algo diferente. Ferir a rocha em Horebe com o cajado. E jorra a água da rocha. O lugar ganha nomes sugestivos. Massá, que é prova, e Meribá, reclamação. E ainda em Refidim tem a batalha contra os amalequitas, a primeira guerra deles como povo livre. E aquela cena incrível de Moisés no alto do monte com os braços erguidos. Enquanto ele aguentava, Josué vencia lá embaixo. Mas os braços cansavam, né? Aí Arão e Hur tiveram que ajudar a segurar. Sim, mostra a importância da intercessão, do apoio. Uma vitória que dependeu do que acontecia no monte e no vale. E nesse meio tempo, chega Jetro, o sogro de Moisés. Traz a esposa e os filhos dele. Jetro ouve tudo que Deus fez. Fica maravilhado, oferece sacrifícios. Mas ele também observa a rotina de Moisés. E vê que Moisés está sobrecarregado, julgando o povo o dia inteiro, sozinho. E aí veio o conselho de sogro, que foi fundamental. Você não vai dar conta assim. Delega. Escolher homens capazes, tementes a Deus, para julgar as causas menores, deixar só os casos mais difíceis para Moisés. Uma organização da justiça da sociedade ali, Moisés ouve e faz. É um passo importante para eles se tornarem uma nação. E aí, finalmente, depois dessas provações e organizações, eles chegam ao destino, o pé do Monte Sinai. 3 meses depois de sair do Egito. Um lugar que vai ser o palco do evento mais importante da história deles até ali. Deus chama Moisés para subir o monte e faz uma proposta. A proposta da aliança. Se vocês obedecerem à minha voz e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro pessoal dentre todos os povos. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Que promessa! E o povo lá embaixo responde junto. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então começa a preparação. O povo tem que se purificar, lavar as roupas, limites são colocados ao redor do monte, ninguém pode tocar sob pena de morte. A santidade de Deus é levada muito a sério. E no 3º dia... A manifestação de Deus é, assim, aterradora. Trovões, relâmpagos, fumaça, um som de trombeta muito alto. O monte tremendo. Deus desce em fogo. É nesse cenário de poder e temor que Deus proclama os 10 mandamentos, diretamente para o povo ouvir. A base da lei. Os 4 primeiros sobre a relação com Deus. Um só Deus, não fazer imagens, não usar o nome em vão, guardar o sábado. E os 6 seguintes sobre a relação com o próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Princípios eternos, né? Que formam o coração da Torá, da lei. O povo fica apavorado com a voz de Deus e pede para Moisés ser o intermediário. Fala tu conosco e ouviremos. E Deus concorda. A partir daí, ele entrega a Moisés um conjunto maior de leis que a gente chama de Livro da Aliança. Que detalham como viver essa aliança na prática, né? Exato. Leis sobre escravos, violência, propriedade, responsabilidade por animais, roubo, empréstimos, justiça nos tribunais. Leis morais, sobre tratamento de estrangeiros, órfãos, viúvas. Leis sobre rituais, as festas anuais. É um projeto de sociedade baseado na justiça e na adoração a Deus.
e vem com promessas de bênçãos e proteção se obedecerem e alertas contra a idolatria. Depois de receber essas leis, Moisés desce, lê tudo para o povo e eles confirmam de novo. Faremos. E aí vem a cerimônia para selar a aliança. Moisés constrói um altar, 12 colunas representando as tribos. Faz sacrifícios e o sangue. Metade ele joga no altar. E a outra metade ele asperge sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Uma ligação de vida e morte. E tem aquele momento estranho e maravilhoso em que Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos sobem parte do monte. E eles viram o Deus de Israel. O texto descreve algo sobre os pés dele, como um piso de safira. E eles comem e bebem na presença divina. E sobrevivem. É extraordinário. Depois disso tudo, Deus chama Moisés de novo lá para o cume do monte. Para receber as tábuas de pedra. As tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Josué vai com ele parte do caminho. E Moisés fica lá em cima, na presença de Deus, 40 dias e 40 noites. E nesses 40 dias ele recebe mais instruções. Muitas instruções. Sim, sobre o quê? Sobre o tabernáculo, a morada de Deus. Deus querendo morar no meio do povo. Que ideia! Revolucionária. Façam um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Deus dá a planta baixa, digamos assim, um modelo que Moisés viu lá no monte. E começa pedindo ofertas voluntárias para o povo. Ouro, prata, bronze, tecidos caros, peles, madeira. O coração da construção seria a Arca da Aliança, uma caixa sagrada, de madeira coberta de ouro. Para guardar o quê? As tábuas da lei, o testemunho da aliança e a tampa da arca, o propiciatório, com 2 querubins de ouro. Ali seria o lugar do encontro de Deus com Moisés. O trono visível de Deus na terra. Além da arca, tinha a mesa para os pães da presença, simbolizando a provisão de Deus e a comunhão com Ele. E o candelabro de ouro puro, a menorá, com 7 lâmpadas. Representando a luz de Deus, a verdade, a presença dele iluminando. Cada peça carregada de simbolismo. E a tenda em si. Complicada, né? Várias camadas de cortinas. Linho fino bordado com querubins por dentro. Depois pelos de cabra, peles de carneiro, peles mais resistentes por fora. Uma estrutura de madeira de acácia, encaixada com bases de prata. Tudo desmontável, né? Para poderem carregar pelo deserto. Exato, portátil, mas muito rica em detalhes e materiais, indicando a santidade do lugar. E tinha a divisão interna, o lugar santo e o lugar santíssimo. Separados por um véu pesado. No santíssimo, só a arca. No santo, a mesa, o candelabro e o altar de incenso, que também foi instruído depois. E do lado de fora da tenda, no pátio, ficava o altar de bronze para os sacrifícios, para os holocaustos. E a pia de bronze para a purificação dos sacerdotes antes de servirem. Falando em sacerdotes, Deus também deu instruções para as roupas deles, né? Para Arão e seus filhos. Roupas especiais, para glória e ornamento. O sumo sacerdote, Arão, teria vestes muito elaboradas. O éfode, tipo um colete, com pedras de ônix nos ombros gravadas com os nomes das 12 tribos. E o peitoral do juízo, com 12 pedras preciosas diferentes, uma para cada tribo, e dentro o Urim e Tumim, para consultar a vontade de Deus. Ele carregava o povo nos ombros e no coração, literalmente diante de Deus. Que imagem forte! Tinha sobrepeliz azul com sininhos na barra, a mitra na cabeça com a placa de ouro Santidade ao Senhor. Tudo muito simbólico. E Deus detalhou a cerimônia de consagração deles, 7 dias de rituais, sacrifícios, unção com óleo especial. E estabeleceu sacrifícios diários, um cordeiro de manhã, outro tarde, continuamente, como um cheiro suave ao Senhor. E é nesse contexto que Deus reforça a promessa: habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. A construção do tabernáculo era para viabilizar isso. E ainda especificou a receita do óleo da unção e do incenso sagrado, coisas santíssimas, de uso exclusivo no culto. E para fechar essa parte das instruções, Deus nomeia os responsáveis pela obra, Bezalel e Aholiabe. E diz que os encheu do Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e habilidade para fazer tudo conforme o modelo.
a capacitação divina era essencial. E uma última ordem antes de entregar as tábuas: guardar o sábado, um sinal eterno da aliança. Quem violasse morreria, era sério. E aí Deus entrega as 2 tábuas de pedra para Moisés. Fim dos 40 dias. Mas, enquanto Moisés estava lá em cima, recebendo toda essa revelação maravilhosa, Lá embaixo, a situação degringolou. O povo ficou impaciente. Cadê Moisés? Sumiu! e pressionam Arão: faz para nós deuses que vão à nossa frente. E Arão inacreditavelmente cede. Pede os brincos de ouro do povo, derrete, E faz um bezerro de ouro, um ídolo. e o povo proclama: Estes são seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que rápido esqueceram tudo. Arão ainda constrói um altar e anuncia uma festa ao Senhor para o dia seguinte, uma mistura bizarra. Deus vê tudo lá de cima e avisa Moisés. A ira dele é imensa. Ele chamou o povo de teimoso, dura cerviz. E propõe a Moisés: deixa que eu acabo com eles e faço de você uma grande nação. Testando Moisés, talvez. E Moisés passa no teste. Ele intercede fervorosamente pelo povo, apela para a honra de Deus, para as promessas feitas aos patriarcas, o que os egípcios vão dizer. Uma intercessão poderosa. E o texto diz que Deus se arrependeu, mudou de ideia sobre destruir o povo. Moisés desce com as tábuas. Quando ele vê o bezerro, as danças, a idolatria, a ira dele que explode. E ele atira as tábuas no chão ao pé do monte. Quebrou as tábuas da lei. Um ato simbólico fortíssimo da quebra da aliança pelo povo. Ele queima o bezerro, moe até virar pó, mistura na água e obriga o povo a beber. Confronta Arão, que dá uma desculpa esfarrapada. Joguei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Patético. Moisés então vê que o povo está fora de controle. Ele chama: quem é do Senhor, venha a mim. E os levitas, a tribo dele, se apresentam. E Moisés ordena que eles passem pelo acampamento e executem os principais líderes daquela rebelião. Cerca de 3.000 homens morrem. Um juízo severo, mas necessário para restaurar a ordem e a fidelidade. Os levitas são consagrados ali. No dia seguinte, Moisés sobe de novo para interceder e faz aquela oferta incrível: perdoa o pecado deles, senão risca o meu nome do teu livro. Que líder! Disposto a se sacrificar pelo povo. Deus diz que vai riscar quem pecou, mas poupa a nação por causa de Moisés. Mas avisa que o pecado terá consequências e manda uma praga por causa do bezerro. Deus manda eles partirem do Sinai, mas diz que ele mesmo não vai no meio deles, porque vocês são teimosos e eu poderia destruí-los no caminho. Envia um anjo no lugar. O povo fica de luto, tira seus enfeites. Moisés monta uma tenda especial fora do acampamento, a tenda do encontro, onde Deus descia na nuvem para falar com ele. Ali, Moisés tinha uma intimidade com Deus, face a face, como quem fala com um amigo. E ele insiste com Deus. Ele não abre mão da presença real de Deus. Argumenta que é isso que os diferencia de todos os outros povos. É uma súplica profunda. E Deus atende. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Que vitória para Moisés e para o povo. Animado com essa resposta, Moisés ousa mais. Mostra-me a tua glória. Ele quer ver Deus. Deus concorda em fazer passar toda a sua bondade diante de Moisés, proclamar seu nome YHWH, mas diz: minha face você não pode ver e viver. Então Deus protege Moisés numa fenda da rocha, cobre com a mão enquanto passa. E Moisés vê apenas as costas de Deus. Uma revelação limitada, mas poderosa da glória divina. Depois disso, Deus manda Moisés cortar 2 novas tábuas de pedra, iguais às primeiras. E Moisés sobe o Sinai mais uma vez. Deus desce na nuvem, proclama seu nome e seus atributos. Misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e fidelidade. Mas também justo, que não inocenta o culpado, a natureza completa de Deus. Moisés adora, pede de novo que Deus vá com eles e os perdoe,
e Deus renova a aliança. Repete muitas das leis, com muita ênfase em não fazer aliança com os povos de Canaã, não se misturar com a idolatria deles. Reafirma as festas, o sábado, a entrega dos primogênitos, e Moisés fica mais 40 dias e 40 noites lá, sem comer nem beber, reescrevendo os 10 mandamentos nas novas tábuas. Quando ele desce, o rosto dele brilha, um reflexo da glória de Deus que ele viu. Tão forte que o povo tem medo de chegar perto. Ele tem que usar um véu para cobrir o rosto, tirando só quando ia falar com Deus. A aliança foi restaurada. Agora sim, com a aliança refeita, é a hora de construir o tabernáculo. Moisés reúne o povo, mente diferente da época do bezerro. Uma generosidade incrível. Homens e mulheres trazem ouro, prata, tecidos, pedras, tudo de coração voluntário. Trazem tanto, mas tanto material, que Moisés tem que mandar parar. Já tem mais que o suficiente. Que mudança de atitude, né? Agora, Bezalel, Aholiabe e os outros artesãos habilidosos entram em ação. Os capítulos 36 a 39 são uma descrição detalhada dessa construção. Eles seguem à risca tudo que Deus mandou Moisés fazer. As cortinas da tenda, as armações, o véu, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, a pia. E as vestes dos sacerdotes. Tudo feito exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Essa frase se repete várias vezes. O texto até registra a quantidade enorme de ouro, prata e bronze que foi usada e detalha de novo a confecção das vestes sagradas. Quando tudo fica pronto, eles trazem para Moisés. Ele inspeciona tudo, vê que fizeram conforme Deus mandou e abençoa o povo. E aí, finalmente, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano depois da saída do Egito, Deus manda Moisés montar o tabernáculo. Moisés obedece. Coloca cada coisa no seu lugar, arma a tenda, posiciona os móveis, unge tudo com óleo sagrado. Consagra Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes. Deixa tudo pronto. E então, o grande clímax do livro de Êxodo. Assim que Moisés termina o trabalho, a nuvem cobre a tenda do encontro e a glória do Senhor, a Shequiná, enche o tabernáculo. Uma presença tão poderosa, tão intensa, que nem Moisés conseguia entrar na tenda naquele momento. Deus veio morar ali, visivelmente, no meio do acampamento. E a partir daquele dia, a nuvem sobre o tabernáculo, que virava fogo à noite, passa a ser o guia de Israel. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando parava, eles acampavam. O livro termina assim, com Deus habitando concretamente entre o seu povo redimido e organizado pela aliança. Que final! Nossa, que jornada, né? Do Egito, da escravidão mais brutal, até a presença manifesta de Deus no meio deles. É realmente a certidão de nascimento de Israel como povo de Deus. Totalmente. Uma história sobre um Deus que age na história, que ouve, que liberta com poder. Que dá leis para organizar a vida em comunidade, para ensinar a viver em relação com Ele e com os outros. E o mais impressionante, um Deus que insiste em estar perto, em habitar junto. Mesmo com toda a teimosia, a rebeldia, a fragilidade humana que a gente viu o tempo todo. Essa tensão constante, né? A santidade de Deus e a dificuldade humana. O bezerro de ouro é o exemplo máximo disso. Mas também vimos a força da intercessão, de um líder como Moisés se colocando na brecha. E a misericórdia de Deus prevalecendo, restaurando a aliança. O tabernáculo vira o símbolo disso. O lugar onde o sagrado e o profano se encontram, de forma ordenada. Onde a presença de Deus é real, acessível, mas com regras, com mediação, com necessidade de purificação e expiação, para que essa convivência perigosa, mas desejada por Deus, fosse possível. E pensando hoje, séculos depois, como essa história tão antiga, de um povo específico lá no deserto, ainda conversa com a gente. O que a gente tira disso tudo? Eu acho que ressoa muito, sabe? Essa busca por liberdade que está em todo ser humano, seja liberdade física, política, espiritual.
Necessidade de orientação, de leis, de princípios para a gente viver junto em sociedade, a luta contra as nossas próprias idolatrias, né? Que hoje podem ser outras coisas, não um bezerro de ouro, mas Exato. o poder, o dinheiro, o status, nós mesmos. E a esperança ou a busca por uma conexão com o transcendente, com o divino. Essa sensação de que talvez exista algo maior e que se importa conosco. São temas universais mesmo, a experiência de se sentir oprimido, o desejo de ser livre, a busca por sentido, a forma como a gente lida com erro e perdão, tudo isso tá lá no Êxodo de um jeito muito forte. Fica essa reflexão, né? Como essa narrativa de libertação, de receber uma lei e de ter a presença divina tão perto, pode talvez iluminar as nossas próprias caminhadas hoje. Com certeza. Esperamos que essa análise profunda do Êxodo tenha sido interessante e, quem sabe, inspiradora para quem nos ouviu.